A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz: Não nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Nesse capítulo 2, nós vamos ver Paulo ele falando sobre alegria no servir. Paulo ele vai falar que devemos imitar a humildade de Cristo Jesus. Ele começa esse capítulo 2 dizendo: Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Então, Paulo ele vai estar falando, exortando, portanto, se há alguma encorajamento, alguma exortação, alguma consolação de amor, em Cristo Jesus, a comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, Paulo vai dizer que para que a alegria seja completa, nós devemos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, e pensando a mesma coisa. Paulo ele está dizendo, falando para uma igreja, a igreja de Filipe. Essa igreja era uma igreja que ela estava localizada em um centro onde havia pessoas de várias culturas, havia vários tipos de pessoas naquele lugar. A mesma cidade onde Lídia, uma judia, tinha se convertido, a mesma cidade onde uma menina escrava, provavelmente que nasceu ali na Grécia, ela foi liberta, a mesma ali do carcereiro, que servia nessa colônia do Império. Então, é uma igreja onde havia uma diversidade, vários tipos de membros diferentes, de origem e formações diferentes. Isso deve ter sido muito difícil manter ali essa união, onde nós lemos lá em Atos 16, vai falar um pouco sobre os irmãos de Filipos, Então, embora não existisse evidência de divisões naquela igreja, a unidade precisava ser reguardada. E Paulo ele vai nos encorajar, a nos resguardar contra qualquer forma de egoísmo, preconceito, ciúme, que pode levar à dissensão. Então, Paulo ele está trazendo uma palavra dizendo que todos deveriam ter a mesma alegria. Todos deveriam ter o mesmo modo de pensar, e não pensar diferente, não procurar fazer a sua própria vontade, sendo egoísta. E Paulo fala do amor, do ânimo e do pensar as mesmas coisas, porque a igreja, o povo que vai morar no céu, não é um povo que tem pensamentos divididos, não é um povo que puxa para um lado e puxa para o outro, mas é uma igreja que tem como cabeça o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz, no nosso texto devocional, no capítulo 3, no versículo 3 e 4, ele diz: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, se temos a mente de Cristo, nós precisamos nos portar de modo
que Cristo se portou. Quando nós olhamos aqui e vemos que a recomendação aqui de Paulo, a sua a palavra de encorajamento, ele vai falar que não devemos fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade. Então, quando estamos ligados no corpo, somos um só em Cristo Jesus. E não devemos ser egoístas e nem vaidosos, mas devemos ser humildes, considerando os outros superiores a nós mesmos, não maior do que os outros, não melhor, não querendo muitas das vezes atropelar tudo, mas sendo humilde e considerando os outros superiores, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, ou sendo egoísta, vou tratar dos meus interesses, e primeiro eu, segundo eu, os outros deixa de lado, primeiro eu vou tratar os meus problemas, não quero saber do próximo, não quero saber do outro. São pensamentos egoístas e não é colocar, não é considerar o outro superior, considerar o outro inferior e não superior, como a palavra nos diz. Então, cada um deve cuidar dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Muitas pessoas estão hoje preocupadas somente com o seu problema, achando que o seu problema é maior do que o outro, achando que a sua dificuldade é maior. E muitas das vezes não estende a mão, se coloca como, além de ser egoísta, como uma pessoa coitada que sempre está precisando, a que mais precisa, e nunca está pronto, está em prontidão para ajudar, para cooperar, até mesmo com a obra de Deus ou com alguém que necessita. Então, nós precisamos olhar para isso. No versículo 5, ele diz: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Então, o nosso Senhor, mesmo sendo ali o Filho de Deus, o próprio Deus, tendo em vós o mesmo sentimento, e ele fala, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que existindo em forma de Deus, não se considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quando nós olhamos, nós vamos ver que Cristo Jesus, ele esvaziou de si mesmo, e assumiu a forma de servo, se tornou semelhante aos homens e padeceu por nós. Então ele não usou de nenhuma vantagem. Paulo está dizendo que, aconselhando aqui, porque muitos podem estar usando de alguma, querendo se usar como vantagem, de ser realmente um cristão, vem se sentindo maior, sentindo melhor do que os outros, sendo egoísta. E Jesus, ele vem e senta com os pecadores, ele vem e perdoa os pecados, ele vem e se coloca ali como servo sofredor, não considerou ali a sua glória, não tirou nenhuma vantagem, pelo contrário, padeceu, se angustiou, sofreu e teve a morte de cruz. Então, nós precisamos a cada dia nos esvaziar de nós mesmos para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Assumir essa forma de servo sofredor. Não sendo egoísta, não querendo ser melhor, porque o egoísta ele tem o poder de arruinar qualquer lugar onde ele esteja. Enquanto a verdadeira humildade pode edificar. Então, ser humilde
possui uma perspectiva real a respeito de si mesmo. Isso não quer dizer que devemos permanecer inativos. Perante o Senhor, somos todos pecadores, salvos somente pela graça. Portanto, temos grande valor no reino de Deus. Devemos colocar de lado o egoísmo e tratar nosso semelhante com respeito e cortesia. Considerar os interesses dos outros como mais importante do que os nossos estreitará nossa ligação com Cristo, que foi o verdadeiro exemplo de humildade. Então, se colocar na posição onde o egoísmo ele não vai prevalecer, mas como Cristo ele veio e sofreu por nós, se colocou no nosso lugar, não pecou jamais, mas sofreu. É isso que muitas das vezes não há uma disposição em fazer, em praticar. E Cristo, nós devemos seguir esse exemplo do Senhor Jesus. Na comunhão, na compaixão, para que assim o nosso pensamento ele seja realmente o pensamento do Senhor. Nós vemos no versículo 8 que ele, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Ele não recuou em momento algum. Em momento algum o Senhor se recuou, mas como uma figura, se encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até o fim, até a sua morte. Então, que você, que eu possamos observar e ver que o que o Senhor fez deixou de um grande exemplo para cada um de nós. E devemos realmente olhar para Jesus Cristo, quando tudo nós sentimos que estamos saindo daquilo que é Cristo Jesus, que é o exemplo de Cristo, nós devemos olhar para Ele, devemos voltar para a sua palavra e ver realmente que o Senhor ele foi obediente até a morte. No versículo 9 diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, pela sua humilhação, o Senhor ele foi exaltado. Pode ter certeza que todos que estão sendo humilhados por causa de Cristo Jesus, todos que estão sendo perseguidos, serão exaltados. O Senhor, ele contempla dos altos céus toda a situação. E ele vai, com certeza, ele reconhece. Então, tudo isso que o Senhor passou, ele foi exaltado à mais alta posição e recebeu o nome que está acima de todo nome. Para que no nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, que nesse dia você fique com essa palavra e venha entender que a morte na cruz, a crucificação de Cristo Jesus não foi em vão. A sua morte não foi em vão. E nós precisamos a cada dia entender isso, que ele se tornou-se um ser humano, um homem chamado Jesus. Para tornar-se isso, ele despiu da sua glória para ser o Filho de Deus, o servo sofredor. Que nós possamos entender isso, que Jesus ele não demonstrou ali nenhum arrependimento de ter sofrido por nós, de ter morrido por nós. Então nós precisamos a cada dia pregar esse Cristo, tendo a mente de Cristo, tendo realmente o mesmo amor, a mesma forma de pensar,
o mesmo ânimo, né? Andando completo, cara, que a nossa alegria ela seja completa. Nós precisamos olhar para isso, olhar para Cristo, olhar para a cruz de Cristo. Nós possamos pensar nisso, né? Ser encorajado e ver o quanto nós somos dependentes do Senhor e o quanto Ele nos amou, que deu o seu único Filho para morrer por nós. Esse foi o amor de Deus para conosco. Então, por isso que nós devemos estar em todo momento falando de Jesus. E se ainda não entregou a sua vida a Jesus, confessando Ele como seu único e suficiente Salvador, e tendo a alegria no servir, como Paulo ele deixa bem claro aqui, da alegria de servir ao Senhor. Nós não devemos não somente crer nele, mas padecer por ele. E isso tendo a alegria do Espírito. Então, que nesse dia o Senhor ele possa falar mais e mais ao teu coração. Deus te abençoe.